Boa noite, obrigada por estarem connosco, bem-vindos. Hoje a nossa convidada é a arqueóloga Lídia Fernandes. A doutora Lídia é licenciada em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Atualmente realiza um doutoramento na Universidade de Coimbra e desde 1989 que exerce a atividade de Arqueologia na Câmara Municipal de Lisboa, tendo sido em 2010 nomeada coordenadora do atual Museu de Lisboa, Teatro Romano, e onde permanece estando desde 2016. Tem sido curadora de várias exposições, onde se destaca a exposição Debaixo dos Nossos Pés, Pavimentos Históricos de Lisboa, autora do respectivo catálogo, que mereceu o prémio de melhor catálogo do ano e, entretanto, está inserido no projeto de investigação sobre história dos jogos em Portugal, no âmbito da FCT. Em 2017, publicou o livro pela editora Esfera dos Livros, Viagem ao Passado Romano, e hoje está aqui para nos falar sobre Roma, aqui tão perto, a propósito do Teatro Romano de Lisboa e do conceito de romanização. Muito obrigada, doutora Lídia, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Obrigada, Susana. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada pelo convite realizado pela Associação Clenardos e louvar também o enorme trabalho que têm realizado, quer em termos físicos na aprendizagem do latim e da cultura latinas, mas igualmente nesta altura, desta forma, que pretende levar a todos até casa, de cada um, aspectos diversos sobre a cultura latina e a importância que ela ainda hoje mantém na sociedade atual e na nossa cultura. Vou tentar compartilhar aqui a tela. Não quis apresentar apenas uma apresentação sobre o Teatro Romano de Lisboa, só por si daria várias conversas, muitas horas, mas trazer também um bocadinho em jeito de provocação como é que este termo de romanização se aplica, se continua a empregar hoje em dia e se de facto é a melhor designação para representar aquilo que foi realizado pelo Império Romano nas suas variadíssimas províncias. É claro que falo especialmente sobre a província romana da Lusitânia e partindo do Teatro Romano e deste conceito de romanização, como é que estas duas valências se intercalam e como é que, naturalmente, nós podemos dizer que através do Teatro Romano há um processo de romanização, mas como é que subjazem enormes diferenças que caracterizam territórios tão distintos quanto a atual Síria ou atual Portugal, mas falamos sempre de romanização. Ora bem, o termo romanização é um termo criado sobretudo por Fustel de Coulanges e portanto foi utilizado especialmente no século XIX e no século XX, nos inícios do século XX, e isto a propósito das ações de conquista que nessa altura eram realizadas e como um atestado, digamos assim, um propósito contemporâneo que se baseava em teologias latinas da época romana e como é que essas ideologias foram justificadas com base na cultura latina. E, portanto, quando nós falamos de romanização, e há aqui várias componentes a ter em conta, que variedíssimos autores já analisaram, a romanização como um processo de globalização, e isto que se deve essencialmente a autores mais recentes, enfim, de 2005, por exemplo, em que tenta aproximar o conceito de romanização com o conceito de globalização e, portanto, trazer esse conceito para a atualidade de forma a haver um entendimento mais natural daquilo que foi há tanto tempo atrás este fenómeno expansionista de Roma, mas há
outras abordagens, como o designar por criolização, por exemplo, de crioulo, não é? Portanto, um fundo indígena que é captado e cria-se uma simbiose com aquele que conquista, mas também outras designações. E, portanto, aquilo que interessa e aquilo que gostaria de trazer a esta apresentação é, de facto, o inusitado, a diferença que o outro, que somos nós, trouxeram ou aportaram ao Império Romano. Portanto, o Império Romano é esta simbiose de muitos contributos, não é apenas o receber o contributo de Roma, não foi isso de facto que aconteceu, e de que forma é que cada uma das províncias, cada uma das milhares de tribos que foram conquistadas e a maior parte delas aniquiladas, deu igualmente o seu contributo a este grande mundo que foi o Império Romano. E como é que nós podemos ver isso nos teatros de época romana? Basta dizer que por todo o Império Romano há cerca de 360, talvez um pouco mais, 360 teatros. Na província romana da Lusitânia há somente 3, temos a sorte de em Portugal termos 2, poderiam ser muitos mais e certamente que seriam originalmente muitos mais. Hoje apenas estão reconhecidos arqueologicamente 2 teatros, que é o Teatro de Braga, que já pertencia à província romana tarraconense, e o Teatro Romano de Lisboa, que está igualmente musealizado e tem um museu a ele dedicado, embora o museu, sendo um museu de sítio, não fale ou não trate exclusivamente do teatro romano, mas também de tudo aquilo que esteve no local antes e depois do aparecimento e do desaparecimento do teatro romano. Vamos começar e aquilo que eu gostaria de dizer era, baseia-se no facto de quando olhamos para uma cidade, quer seja através de uma vista física, quando estamos a aproximar-nos de uma cidade, e essa aproximação, sobretudo de Lisboa, quando vimos de sul, é de facto muito expressiva. Quando olhamos para as cidades através destas visões que nós próprios temos, quando olhamos para um quadro, quando olhamos para uma fotografia, saltam-nos sempre alguns elementos nestas imagens, não é? Ressaltam e ficam na nossa memória. Neste caso, a Ponte 25 de Abril, numa visão noturna, numa visão mais diurna, são os monumentos palpáveis, sobretudo religiosos e símbolos de poder, que nos ficam na memória. E se assim o é na atualidade, podemos afirmar que era precisamente a mesma coisa em época romana. E, portanto, os edifícios, e no caso concreto os teatros, são signos, são sinais que nos ficam na memória, e foi precisamente com esse objetivo que foram construídos. Naturalmente que outros edifícios corresponderiam a esse mesmo objetivo, os templos, os anfiteatros, as estradas, as termas, tantos outros edifícios que definem aquilo que é uma cidade e que foi de facto uma invenção, uma criação romana, ainda que com muitas experiências antes da época romana, mas de facto em época romana surge aquilo que nós hoje continuamos a herdar enquanto conceito, visão do que é uma cidade. Portanto, nós estamos a olhar para Lisboa, mas se olhássemos para Felicitas Iulia ou Lisipo, estaríamos naturalmente também a olhar para uma cidade, ainda que todos os sinais sejam completamente diferentes. Não existiria uma ponte, não existiriam estas luzes, não existiriam estes edifícios, mas existiam outros, e esses outros edifícios eram marcas do território, eram símbolos, eram signos, que bastava olhar para eles para saber que estávamos numa cidade e que estávamos numa cidade romana.
Portanto, esta constância na cultura ocidental permanece e essa visão, essa noção de cidade, herdamos-la, de facto, da época romana. E de que forma é que, aqui neste caso será o castelo, porque está logo em primeiro plano, mas podemos dizer que muitos edifícios da época romana foram depois substituídos pelo poder religioso em relação às igrejas, ou então pelo poder político em relação aos castelos, que geralmente pontuavam o sítio mais alto de cada uma das muitas cidades herdeiras da ocupação romana, do Império Romano. De que forma é que os teatros, estava eu a dizer, mantêm esta constância ao longo do tempo? O teatro não é uma criação latina, romana, é uma criação clássica, mas de época grega. Os teatros mais antigos são do século V a.C. Nesta imagem temos o belíssimo teatro de Dionísio, em Atenas. Ali está escrito Antenas, é um erro, peço perdão, mas o teatro de Atenas é um teatro muito, muito antigo e que esteve em funcionamento até ao final da época romana. E certamente até depois com outros usos. Teve vários melhoramentos, mas podemos dizer que é um dos primeiros teatros a ter uma bancada em pedra. Mas os teatros romanos, sendo herdeiros do teatro grego, alteram a sua morfologia, alteram a sua arquitetura e oferecem-lhe uma dinâmica própria. Essa dinâmica tem a ver diretamente com a função para a qual o teatro é usado em época romana e era usado em época grega e helenística. Sobretudo em época grega, o centro do teatro, esta zona que nós estamos aqui a ver, que é designada por orquestra, que é um termo grego, era um espaço que ultrapassava o meio círculo e era especialmente aqui que se faziam os desenvolvimentos das representações. E essas representações eram especialmente feitas com base num coro, num conjunto de pessoas que cantavam, recitavam poemas e também de músicos que os acompanhavam. Em época romana isto deixa de acontecer e o tipo de representação que passa a existir é bastante diferente e são sobretudo peças com muitos atores que entram em cena e, portanto, esta alteração daquilo que é apresentado e da forma como é apresentada exige uma alteração arquitetural que vai ser desenvolvida em época romana e, portanto, os teatros romanos são claramente distintos dos seus congêneres anteriores que lhe deram o mote de existência. Uma outra grande diferença é o facto de existir uma fachada cênica, portanto o teatro encerra-se em si próprio, em época romana, enquanto que isso não acontecia na época grega. Num teatro romano, quem vai a um teatro romano não quer vislumbrar ou não quer apreciar a paisagem, há outros momentos para fazer isso e, portanto, aquilo que existe é uma enorme fachada que encerra o espaço e onde o público se senta para ver as representações. Alguns autores até chegaram a dizer que é o sítio por excelência onde a sociedade romana se olha a si própria e olha para todos os outros que se confrontam diretamente com ela do outro lado das bancadas. Os teatros gregos, aqui mais uma imagem do teatro de Dionísio, o teatro de Éfeso na Turquia, aproveitando esta encosta, é um teatro muito orgânico, digamos assim, como todos os teatros gregos, aproveitam sempre as encostas e têm uma vista deslumbrante sobre a paisagem. Tem umas bancadas muito, muito inclinadas e muito grandes, tinham capacidade para imensos espectadores e, portanto, pode-se dizer quase que não há de facto aqui um marco visível construído, ainda que de facto estejamos perante uma grande construção, mas
estes volumes são tão orgânicos que quase não trazem uma estrutura artificial ao relevo pré-existente. E é isso que, de facto, acontece em todos os teatros gregos, igualmente helenísticos. Portanto, uma grande inclinação das bancadas, esta vista que se espraia por toda a envolvente, ainda que depois estes próprios teatros tenham tido alterações em época romana e seja acrescentada quer a fachada cênica, quer outros elementos que fazem parte do próprio teatro de época romana. Outra visão. Em Siracusa, exatamente a mesma coisa, é um teatro dos mais antigos construídos no próprio Império, de origem muito antiga também, com as bancadas incluídas na própria encosta, depois teve várias alterações e era um dos teatros maiores de todo o Império Romano e onde atualmente ainda se fazem representações. Foram aqui apresentados pela primeira vez os persas neste teatro magnífico, uma visão de como ele está na atualidade e continua a ser utilizado para fazer representações teatrais. Este teatro de Pietra Vairano é, digamos, o ex-libris, a minha opinião, daquilo que constitui um teatro romano, construído no século II a.C. Este teatro está no cimo de está numa cumeada de uma montanha, a cidade situava-se mais abaixo, e é herdeiro este teatro de um templo, de um santuário pré-existente no local. Ele não está especialmente em boas condições, mas neste caso, nesta imagem, ele ainda não tinha sido completamente intervencionado arqueologicamente, nesta imagem também não, mas nota-se aqui nesta cumeada, no cimo do monte, um outro edifício e depois uma enorme pendente onde se observam alguns muros que sustinham de facto esta edificação. Aqui já intervencionado arqueologicamente, e nota-se perfeitamente que existe aqui uma outra construção nesta parte superior e o teatro ficava a um nível, num patamar ligeiramente inferior, mas depois com uma ravina enorme que impedia, não é? Este muro está construído exatamente junto a esta ravina, de forma a conter esta construção artificial. É nitidamente um teatro romano, aqui nota-se perfeitamente esse grande muro de delimitação do santuário que se localizava na parte superior e aqui uma imagem de reconstituição de como seria este complexo que alia o teatro com um santuário. E isto prende-se com a própria criação dos teatros romanos. Os teatros não podem ser vistos como edifícios meramente de caráter lúdico, eles são também isso, mas muito mais do que isso, são um agradecimento aos deuses. Portanto, a sua construção tem sempre, mas sempre, uma justificação religiosa. Não caberia na ideia de ninguém em época romana que a construção de um teatro fosse feita apenas para mero lazer da sua população. Era sempre uma justificação religiosa que estava subjacente à edificação de um teatro e, portanto, a entrada no próprio teatro, a entrada física no teatro, era sempre acompanhada por uma procissão cerimonial, um agradecimento aos deuses por algum motivo, alguma festividade religiosa, um agradecimento por uma batalha alcançada com sucesso, uma prece dirigida aos deuses para boas colheitas, para que ficasse a salvo das tempestades que assolavam
uma determinada região, etc. Os motivos certamente não faltavam e as divindades do panteão latino também não, e portanto haveria muito que agradecer e muito que festejar. Portanto, nunca podemos dissociar esta componente religiosa da edificação de edifícios lúdicos, quer estejamos a falar do teatro, especialmente do teatro, mas também de outras construções como o anfiteatro ou o circo. O teatro de Verona, é claro que eu não trouxe aqui os teatros todos, não, nunca mais sairíamos daqui, apenas trouxe alguns da Península Itálica e outros já das províncias. Aqui o teatro de Verona também corresponde exatamente a um santuário, a uma fundamentação religiosa que está subjacente à sua construção. Aqui temos a maquete com esta construção artificial na parte virada ao rio, mas depois todo este complexo religioso que se apoia na própria colina, com rampas e com escadarias que permitem um acesso linear entre a parte mais baixa e a parte mais alta, onde se situava o santuário e também as bancadas do próprio teatro. Estes vestígios ainda estão atualmente bastante visíveis, com muros enormes num cimento romano que se dá a designação de opus caementício e que funcionaram exatamente para suporte do hemiciclo do teatro e também da construção do complexo religioso que se situaria na parte superior. Esta é uma vista atual de todo este complexo de época romana. E um desenho de como seria todo este ascender simbólico até à parte superior, onde seria o lugar da divindade. Mais um outro aspecto, este já é da fortuna primigénia, perto de Roma, e aqui temos a maquete de Roma. Roma, embora seja a capital do Império Romano, foi curiosamente um dos últimos sítios na Península Itálica onde foram construídos teatros de pedra. Isto porque a mos maiorum, a traditio, era de facto muito pesada na sociedade de então e apesar de ter existido uma primeira tentativa no ano 155 a.C. para construir uma bancada de pedra e assim tornar mais efetiva, mais permanente estes espaços de representação, não foi aceite pelo Senado e portanto foi demolida essa bancada e tal como foi proibida a construção de alguma bancada mais permanente no espaço de 1000 passos à volta em redor da cidade de Roma. Teríamos que esperar pelo ano 55 a.C. para ver nascer pela primeira vez em Roma um teatro em pedra. Portanto, existiriam teatros de madeira, mas teatros de pedra não existiam. O maior teatro de pedra construído em Roma, e o primeiro foi o de Pompeu, do ano 55 a.C., o teatro Balbi e o teatro Marcelo, já do ano 13 a.C. E, portanto, estes teatros construídos em pedra na capital do Império vão criar um modelo de teatro que se distancia do relevo natural, ou seja, é o primeiro corte em termos construtivos, em termos de engenharia, em termos de invenção propriamente latina que surge. Ou seja, aqui tem um enorme peso a engenharia romana e criar teatros que dariam para uma capacidade de cerca de
de 20 mil, 15 mil a 20 mil espectadores, de facto era um feito notável, mas inauguram de facto, inauguram uma quase invenção arquitetónica e um corte claro com aquilo que existia até então e com a cultura, tradição helenística e tradição grega helenística que até então era realizada. E mesmo assim, o teatro de Pompeu, de Balbi, de Marcelo, aqui estamos a ver o Teatro Romano de Marcelo, mesmo estes teatros têm sempre uma fundamentação religiosa e se assim não fosse, nunca poderiam ser construídos. O teatro de Pompeu tinha no cimo das suas bancadas um templo dedicado a Venus Victrix, ou seja, à Vitória, um templo à Vitória, e portanto o próprio Pompeu dizia que não tinha construído um teatro, tinha construído um templo com uma grande escadaria que permitia o acesso a esse templo. Portanto, foi a justificação religiosa que esteve na base de ser possível construir em Roma um teatro de pedra. Este teatro de Pompeu tem já uma sobreposição de ordens, foi mandado construir por Augusto, e aqui um desenho que mostra esta procissão que incluía cavalos, bigas, vários andores, vários animais a percorrer o centro do teatro, a apresentar-se à população, aos espectadores, mas a sublinhar este culto divino que mais tarde vai ser naturalmente um culto imperial, sobretudo a partir de Augusto. Portanto, quando olhamos para os teatros romanos, temos que olhar para tudo o que está subjacente à construção destes enormes edifícios. Não podemos ver isto apenas como um sítio onde havia representações cênicas, também era isso, mas era muito mais do que isso. E, portanto, eram locais que marcavam a paisagem, eram símbolos da romanização, emprego aqui no sentido muito mais lato, mas também, tal como quando comecei esta apresentação, ao falar do conceito de romanização, em território hispano que surge uma reelaboração desta importação do modelo de teatro latino construído em Roma, os exemplares que agora acabei de mencionar, do teatro de Pompeu, de Balbi e de Marcelo. Ou seja, nós quando recebemos na Península Ibérica este modelo cênico, não o vamos empregar de forma simples e linear, mas vamos adaptá-lo às condições que nós aqui também tínhamos. E, portanto, curiosamente, vamos adotar esta estrutura artificial que é trazida pelo Império Romano, com o encaixe nas encostas, com o aproveitamento do subsolo que existia em época grega helenística. Portanto, há aqui um misto, há um juntar de aspectos construtivos com vista a uma rapidez construtiva, mas também uma facilidade construtiva. Aqui o Teatro de Bilbilis, em Espanha, na atual Espanha, é mais uma vez o aliar de uma praça pública do Fórum que está construído ao lado e a um nível ligeiramente superior, e depois o teatro que se abre sobre a encosta que está de frente do hemiciclo do próprio teatro, mais uma vez com um templete aqui situado na parte superior das próprias bancadas.
Também em Tarragona, as bancadas, embora sejam parcialmente em estrutura artificial, também aproveitam o subsolo existente, a elevação que existe neste local e depois o facto de estar encaixada a parte da fachada cénica deste lado, que aqui já não se vê, mas portanto há um misto entre a estrutura artificial e o aproveitamento do solo pré-existente. Aqui o Teatro Romano de Cartagena, onde surge exatamente esta mesma solução, aproveitamento da colina e depois a estrutura artificial que é consubstanciada pela fachada cénica, que é toda ela construída em alto, portanto não aproveitando o terreno envolvente, e depois o pórtico post-Scaenum, ou seja, o pórtico que existia em todos os teatros, atrás dos teatros, e que seria aproveitado para a população se encontrar antes de cada representação e igualmente no seu final. Outro aspecto deste hemiciclo do Teatro Romano de Cartagena, sendo visível aqui na parte superior a própria rocha que foi aproveitada para o alicerce do muro que circundava depois toda a zona da cávea. Aqui a parte central com a orquestra, o muro do proscénio que separava a zona dos espectadores da zona dos atores. Mais uma perspectiva. O Teatro Romano de Málaga, também muito evidente aqui no aproveitamento da própria colina para o encaixe das bancadas. O Teatro Romano de Bolónia, em Espanha, a atual Bolónia, em época romana a designação da cidade era de Belo Cláudia, e portanto com uma vista fantástica sobre o mar, ainda que a fachada cénica que existiria aqui naturalmente que cortava esta visão. No entanto, existiria também um pórtico, post-Scaenum, que estaria localizado por detrás da fachada cénica. Mais uma visão deste teatro. E, naturalmente, o Teatro Romano de Mérida, já na província da Lusitânia, a capital da província da Lusitânia, portanto, com a bancada toda à volta do hemiciclo e depois também este pórtico enorme com um jardim no seu interior, onde as pessoas poderiam passear e onde existia um pórtico a toda a volta com um formato de U, mais uma vez com um possível templete aqui neste local, mas também outro situado aqui nas próprias bancadas. Embora quem vá hoje a Mérida não se apercebe muito bem, mas o hemiciclo do Teatro de Mérida também está apoiado na própria colina que existe neste local. Aqui uma perspectiva do jardim com um poço religioso de ofertas, dádiva de ofertas, situado no centro do próprio peristilo. E aqui uma visão, embora isto seja já uma composição muito recente, contemporânea. E aqui uma reconstituição de como seria o interior do Teatro Romano de Mérida, com o vélum esticado e com a zona das bancadas aqui deste lado, a suma gradazione na parte superior, destinada à faixa populacional com menos recursos económicos e de menor estatuto social. Podíamos dizer, como Pierre Crimal, que os teatros romanos
são uma cidade dentro da cidade, não é? É o sítio, é o edifício público por excelência, onde toda a população de uma cidade poderia entrar e poderia ver as representações. Embora se discuta ainda muito hoje em dia se as representações, os espetáculos eram pagos ou não, hoje em dia acredita-se que na sua grande maioria não seriam pagos, porque todos eles correspondem, digamos assim, a um ato de proselitismo, ou seja, são espetáculos oferecidos pela elite citadina que resolve oferecer à população um espetáculo ou até mesmo a remodelação de algumas partes do próprio teatro, como acontece, aliás, no Teatro Romano de Lisboa. Mais duas imagens do Teatro Romano de Mérida, aqui a fachada cênica, a parte central, com a deusa Ceres ali em cima, e uma reconstituição de como seria em época romana, naturalmente com uma grande policromia, ideia que nós hoje também não temos sempre presente. Os edifícios romanos eram muito ornamentados e tinham sempre muita cor, e portanto esta ideia de estátuas gregas, as estátuas latinas serem completamente brancas é totalmente errado, não seriam. É uma ideia que foi criada já no século XIX e portanto já no século XIX e também no início do século XX, em que de facto as estátuas eram brancas, mas não eram. Portanto, as estátuas, os edifícios, as casas eram todos eles fruto de uma atenção muito cuidada em relação à cor que possuíam, tal como os monumentos funerários, por exemplo. Mais próximo de nós, e este é um dos 3 teatros romanos da província da Lusitânia, é o Teatro Romano de Medellín, que fica a cerca de 30 km de Augusta e Mérida, e que tem uma situação geográfica muito próxima do Teatro Romano de Lisboa, também numa encosta e com uma estrutura de suporte da própria fachada, nesta zona aqui onde está a atual igreja. Aqui uma vista inferior para o castelo a pontuar lá em cima o topo desta colina, mas certamente herdeiro, muito possivelmente, de um templo que existiria nesse local, ainda que aqui também possa ser uma espécie de sacelo ou templete que existiria aqui. Uma outra perspectiva da orquestra, aqui com os grandes degraus da proédria que faziam parte da orquestra, foi uma forma de aumentar o número de lugares destinados à elite citadina. E, finalmente, chegamos ao Teatro Romano de Lisboa. O Teatro Romano de Lisboa está situado a meia encosta da atual colina do Castelo de São Jorge. O espaço do sítio arqueológico abrange esta área a verde e o museu este quadrado e estes 2 retângulos, ainda que pelas intervenções arqueológicas que temos vindo a realizar desde 2001, possamos afirmar que todo o teatro, o complexo teatral, se prolongasse igualmente pela parte sul até ao fim do atual Museu de Lisboa Teatro Romano. O teatro situa-se aqui na confluência atual das 2 ruas, Rua de São Mamede e a Rua da Saudade, e prolonga-se quase até à Rua de Augusto Rosa, a rua por onde hoje passam os elétricos. Este é o primeiro registro documental que nós temos do Teatro Romano de Lisboa, um registro num desenho aguarelado de 1789, 1798, peço desculpa, do arquiteto italiano Francisco Xavier Fabri, que desenhou pela primeira vez aquilo que encontrou no local quando as ruínas apareceram na sequência da reconstrução da cidade depois
depois do grande terremoto de 1755. Portanto, estava visível grande parte do muro do proscénio, que aqui vemos em planta e aqui em alçado, mas também quase completa a área correspondente à orquestra, à tal área semicircular onde sentava a elite citadina, e vê-se aqui ainda o que restaria da fachada cénica. Não sabemos se esta montagem aqui das colunas estaria exatamente assim quando foi por ele encontrada, ou se isto de facto é uma encenação já do próprio arquiteto que quis desenhar, registar estes elementos arquitetónicos quando os encontrou. Achamos que isto é um bocadinho um efeito cenográfico do próprio arquiteto, mas acreditamos que parte da fachada cénica ainda se encontrava de pé. No entanto, depois deste primeiro achado, este edifício foi construído por cima do sítio arqueológico, um edifício de 5 andares, e teríamos que esperar até 1964 para serem realizadas as primeiras sondagens arqueológicas no interior deste edifício, onde surgiu exatamente a parte central que havia sido registada em 1798 por Francisco Xavier Fabri, a parte da zona da orquestra, o muro de separação do palco com a zona da orquestra e o início das bancadas. Ora bem, estes vestígios justificaram que a intervenção arqueológica continuasse e, portanto, entre 1965 e 1978, as escavações continuaram sob a direção da doutora Irisalva Moita. Era assim o aspecto do sítio arqueológico, aliás era este o aspecto do Teatro Romano quando eu comecei aqui a trabalhar, já lá vão tantos anos que nem vale a pena dizê-los. Atualmente está um bocadinho diferente, mas portanto já há 30 anos que trabalho neste local e portanto hoje em dia com as intervenções também já realizadas no interior do sítio arqueológico, com a remoção de estruturas de outras épocas, hoje em dia o sítio está bastante mais limpo e bastante mais perceptível. Dizer que também que esta intervenção desde há 30 anos, mas sobretudo desde 2001, com a escavação do sítio onde viria a nascer em 2001 o museu dedicado ao Teatro Romano, tem permitido um conhecimento por excelência desta parte da cidade de Lisboa, não apenas sobre o teatro, mas também daquilo que existiu antes do teatro e daquilo que apareceu depois do teatro e em sobreposição ao mesmo, ou seja, o Teatro Romano de Lisboa, a partir, e sabemos que ele foi abandonado enquanto teatro a partir do século XV, finais do século V, início do século VI, sabemos que, portanto, ele não caiu aqui nenhuma bomba, ele não foi completamente destruído, ele foi sendo absorvido pelo crescimento da cidade. As cidades são isso mesmo, são também elas muito orgânicas, não é? Vivem com as pessoas e, portanto, alteram a sua fisionomia, vão-se modificando, mas raramente apagam do seu passado aquilo que existia, não é? Portanto, quando intervencionamos um local, o que nós encontramos são estas layers todas, são estas camadas em sobreposição que nos contam, afinal, uma riqueza cultural e civilizacional extremamente relevante para a história das cidades e para percebermos hoje em dia naquilo que nos transformamos. Basta dizer, por exemplo, a Rua de São Mamed é plana neste espaço porque aqui se situava a fachada cénica do Teatro Romano construída há 2000 anos. Portanto, se não tivesse aqui existido um Teatro Romano, esta rua não faria este enorme ângulo e, portanto, ela seria uma rua a direito e não teria esta fisionomia. O museu também não seria como
não é, uma vez que o que resta dos grandes terraços que suportavam o teatro nesta encosta a sul ficaram fossilizados nas construções que se superpuseram e, portanto, os dois edifícios do museu não seriam iguais se não tivesse existido aqui um teatro romano. O teatro prolonga-se, portanto, pela atual Rua da Saudade e pela Rua de São Mamede, atingindo quase a Rua de Augusto Rosa e, apesar de apenas cerca de 1/3 do edifício ter sido reconhecido arqueologicamente, é o que está aqui marcado a vermelho, nós conseguimos, pelas proporções indicadas e também com recurso ao arquiteto Vitrúvio, da época de Augusto, fazer a reconstituição do que terá sido a planta integral deste monumento público. Um edifício bastante grande, que daria para cerca de 4.000 espectadores. O Teatro Romano de Mérida daria para cerca de 5.000, e aqui algumas fotografias daquilo que hoje se conserva do Teatro Romano. Aqui marcado por estas linhas o sítio onde se localizaria a estrutura do proscénio, o tal muro que separava a zona dos atores da zona dos espectadores, aqui está ele, e estas são as pedras que hoje são visíveis no interior do museu, que estariam precisamente aqui neste local a fazer a tal separação entre a zona do palco, que se situava aqui em cima destas pedras, e a zona semicircular da orquestra, onde se sentava a população. Ao longo destas pedras corria uma inscrição, que estaria aqui ao longo destes vários nichos. Essa inscrição conta-nos que em tempos do imperador Nero, a orquestra, o muro do proscénio e outros ornamentos foram refeitos, foram mandados refazer por um liberto, um antigo escravo depois liberto, que se chamava Caio Zeios Primos. Portanto, temos aqui a prova de que a elite local se interessava por mostrar obra feita, tal como os políticos de hoje, sobretudo quando se aproximam as eleições, não é? Portanto, há esta vontade de deixar obra feita para que os eleitores não se esqueçam de quem as fez e de votar novamente nessas mesmas personagens quando for a ocasião disso, e portanto em época romana era isso que acontecia. Este liberto, este Caio Zeios Primos, quis marcar na pedra esse melhoramento do teatro, e a data que escolheu para o fazer, o ano 57 depois de Cristo, e sabemos concretamente essa data devido à titulatura que está expressa relativamente ao imperador Nero, e o ano 57 foi quando o próprio imperador inaugurava na capital do Império, Roma, o anfiteatro em madeira que ele próprio tinha mandado construir. Portanto, nada se passava por acaso, estas inaugurações eram extremamente bem escolhidas, tal como hoje acontece, não é? Inaugurações de pontes, de edifícios, de escolas, etc., também são claramente muito bem escolhidas no tempo e no espaço, e, portanto, nunca nada é deixado ao acaso. A propaganda no Império Romano era um aspecto muito bem trabalhado, e tão bem trabalhado que deveria servir de modelo em regimes totalitários que viremos a encontrar no século XX. Não é? As arquiteturas de Mussolini, por exemplo, não são muito distintas da grandiosidade das edificações do Império Romano. Mais uma perspectiva da orquestra do Teatro Romano de Lisboa, com lajes, umas de mármore cinzento da região do Alentejo e outras
cor-de-rosa da região de Sintra, mas, portanto, com um cromatismo que foi intencional. A cor destas pedras davam com a cor das pedras do muro do prosténio, e o objetivo era nada mais, nada menos do que impressionar a população. A exuberância decorativa, as cores utilizadas visavam naturalmente impressionar o povo, porque o povo, toda a população viria ao Teatro Romano. Aliás, quando algum candidato político queria saber como estava a sua popularidade, o que fazia era entrar em pompa e circunstância num teatro e, se tivesse aplausos, estava no bom caminho. Se isso não acontecesse, teria que melhorar a sua atuação perante a população. Mais um aspecto. É claro que resta muito pouco, infelizmente, não é? São apenas estas placas que sobreviveram. No entanto, o negativo que elas deixaram na argamassa onde estavam colocadas permite-nos, hoje em dia, saber como é que seria decorativamente a totalidade deste espaço. Este é um desenho realizado pelo Instituto Arqueológico Alemão, que nos anos 80 fez o desenho daquilo que estava então a descoberto do Teatro Romano de Lisboa, mas hoje em dia já temos levantamentos um pouco distintos deste, mas este continua perfeitamente atual. Este é o aspecto da parte central do teatro. É claro que todos estes fustos não estão no seu local exato, não deveriam estar aqui, mas esta é a visão atual, com uma tela que nos permite reconstituir mais facilmente como seria este edifício há cerca de 2000 anos, com alguma informação que pode ser facilmente apreendida para as pessoas, os visitantes, poderem identificar de imediato aquilo que estão a ver. E, mais uma vez, temos aqui o aproveitamento integral da encosta para encaixar de facto as bancadas, e provavelmente também por esta razão, quando o teatro foi escavado na década de 70 pela doutora Grisalva Moita, ela afirmou que o teatro tinha uma grande influência grega. De facto, não é uma influência grega, é o sábio aproveitamento das condições naturais do terreno, e ela não podia saber que era exclusivamente isso, uma vez que não tinha escavado toda esta parte tardosa. E aqui sim temos a construção artificial por excelência, que vai buscar materiais que foram criados e desenvolvidos, sistematizados, industrializados, digamos assim, pelo próprio Império Romano, como seja o caso do cimento romano opus caementício. O cimento atual vai roubar as receitas a este cimento romano. O princípio está neste cimento romano. Aliás, a palavra caimenta, como saberão melhor do que eu, é uma palavra latina, quer dizer pedra, e o cimento romano opus caementício, esta mistura de pedras com vários ligantes e areias, criando uma argamassa extremamente coesa, extremamente forte, tem uma durabilidade maior que o cimento atual. Vamos continuar. Como estava a dizer, este enorme desnível aqui é onde está o atual museu, não é? São estes dois edifícios, o edifício norte, onde está a recepção do museu, e aqui a sala de exposições, de exposição permanente do teatro, portanto num espaço relativamente curto de 21 metros, com uma diferença altimétrica superior a 15, nós temos o aproveitamento integral e a colocação, na ausência de uma área plana, temos a presença do tal pórtico exposto Scaenum, que revela aqui uma diferença total em relação a todos os outros teatros romanos. De facto, num espaço tão curto, tão reduzido, colocar aquilo que é um pórtico exposto Scaenum, sobretudo quando nos lembramos do enorme pórtico do Teatro Romano de Pompeu ou do Teatro Romano de Mérida, vemos que de facto não havia possibilidade
possibilidade de colocar aqui uma tão grande construção, porque não há a área disponível e, portanto, aquilo que aconteceu foi um aproveitamento, uma criação sui generis de um pórtico encaixado num desnível muito, muito pronunciado. Hoje em dia, como já vos referi, o Teatro Romano de Lisboa, apesar de não estar completamente intervencionado arqueologicamente, conseguimos delinear a sua planta quase total e toda esta área que estava encaixada na bancada tinha depois toda esta estrutura a sul, virada ao Rio Tejo, com pórticos que são a solução arranjada para incluir aqui obrigatoriamente aquilo que existia em todos os teatros, que era este pórtico que seria parcialmente coberto e onde estavam também algumas escadarias e rampas que ligariam a parte sul com a parte central do teatro a norte. Aqui a maqueta do teatro, com a construção dos terraços aqui na Zona Sul. Eu penso que já me estou a exceder em termos de tempo, vou tentar apressar um pouco, mas agora o que tenho sobretudo são estas imagens magníficas sobre como seria este teatro romano de Felicitas Iulia Olisipo, a antiga Lisboa de época romana. E passámos também em colaboração com vários técnicos do museu, especialmente do colega Carlos Cabral Loureiro, na realização destes desenhos e nestas reconstituições tridimensionais do Teatro Romano de Lisboa, umas mais singelas e outras mais complexas, mas de todas elas, o que nós podemos, aqui já é um desenho ilustrado com base naqueles desenhos do meu colega Carlos Loureiro, mas feitos pelo ilustrador Luís Taclim e desenhador. O que ressalta destas imagens é que, de facto, os teatros não eram meros locais de lazer, eram símbolos da romanidade, eram símbolos, se quisermos empregar o termo, da romanização, mas mesmo este conceito de romanização, que não pode ser visto de uma forma hegemónica e que aniquila o contributo das várias províncias, dos vários povos e das várias regiões, tem que ser entendido como uma reelaboração cultural do sítio onde os vários edifícios vão sendo construídos e dos sítios onde eles se implantam. Portanto, o Teatro Romano de Lisboa é a prova de que há sempre um contributo local que não deve ser menosprezado, e nem sequer estou aqui a falar de cultura material em termos de cerâmicas, de produções locais que têm uma relevância extremamente importante na economia das províncias, mas estou a falar de um modelo importado de Roma, que é o teatro romano, que depois nas províncias também é reelaborado e é sempre conferido um cunho muito autóctone, muito próprio, que se adequa ao local onde esses edifícios vão sendo construídos e que de igual modo, agora passei demais, e que de igual modo também dependem quer dos arquitetos e engenheiros que os constroem e que provavelmente vêm da própria Roma ou da própria capital da província da Lusitânia, mas que têm por base a matéria-prima que se encontrava disponível e o terreno onde estes enormes edifícios eram construídos. Para termos uma ideia mais clara de como seria o teatro, se agora recuássemos no tempo, mas com a nossa cidade cheia de novos símbolos e de novos edifícios, novos emblemas da nossa cultura milenar, poderíamos colocar aqui no meio o nosso Teatro Romano.
E pronto, acabo aqui esta apresentação. Não sei se têm alguma questão a colocar, se fui pouco clara em relação a alguns aspectos, não sei. Não, de todo, foi bastante claro e foi muito interessante. Foi muito interessante, aprendi, Obrigada. aprendi muitas coisas e queria agradecer o seu contributo, que realmente é muito, vai esclarecer algumas das pessoas que nos vão ouvir, não é? Porque é muito interessante perceber a dimensão do teatro, que nem sempre temos essa noção, do teatro de Lisboa. Obrigada, doutora Lídia. Muito obrigada eu pelo pela sua convite. participação. Obrigada. Obrigada.